Olá, alunos! Mais uma vez, estamos aqui para estudar um pouco o texto dissertativo argumentativo. Hoje, como de outras vezes, eu vou trazer um estudo de caso, vou trazer o tema a situação dos idosos no Brasil contemporâneo e nós vamos fazer a leitura de uma redação e vamos ver como ela está organizada, estruturada, certo? Essa redação, ela tem como título Engaia a Sociedade, é de Eva Caroline, tá? E ela se estrutura, né, com 4 parágrafos, a introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Nós temos aí, esteticamente, ela está muito bem organizada. Vamos começar com a introdução? Diz assim: no poema A Engaia Ciência, Drummond relata a amargura oriunda do fato de estar envelhecendo, melancolia muito presente na terceira fase da poesia drummondiana, tendo em vista a incapacidade do poeta em superar as decepções da maturidade. No entanto, décadas após esse relato, o idoso brasileiro ainda permanece em um precário estado. Isso se deve, sobretudo, à ineficácia do Estado em contemplar o artigo 3 do Estatuto do Idoso e à ausência, no Ocidente, de uma cultura de respeito aos mais velhos. Podemos perceber pela divisão de cores, né? O amarelo é o contexto, onde ele vai trazer algo relacionado ao tema, mas não é o tema. Ele traz o poema de Drummond, ele explica o que o poema de Drummond tem a ver relacionado ao tema. De verde claro, nós temos essa contextualização em relação ao tema. De azul claro, é o argumento que vai ser utilizado no primeiro parágrafo. De vermelho, o que vai ser utilizado no segundo parágrafo. E de rosinha aí, nós temos os conectivos, tá? Professora, mas a tese não está clara, não tem uma linha, não tem uma frase que relaciona-se à tese. Mas se você pegar e interpretar a tese com base tanto no contexto utilizado e nos argumentos, você vai perceber que nós temos uma tese negativa aí, onde a autora ela vai defender que o idoso brasileiro ainda permanece em precário estado, onde ele permanece tanto esquecido pelo Estado como mesmo pelos seus párias, por nós que estamos aqui convivendo com os idosos. Muito bom essa introdução. No segundo parágrafo, ela faz um parágrafo maior, grande, bem, muito encorpado, com muitas estratégias argumentativas, tá? Então, dessa vez eu vou ler divididinho, senão vai ficar muito pesado para a gente entender melhor. Percebemos que aí de rosa nós temos conectivos, temos o conectivo no início do parágrafo. Isso é importante porque ela liga este parágrafo ao anterior, usando nesse contexto. Dentro do parágrafo, nós temos também outros conectivos que vão unir essas orações, esses períodos, tá? Eu peço a vocês que não repitam conectivos. Eu não acho legal. Eu acho bacana vocês explorarem o maior número de conectivos sem a repetição, ok? Vamos lá. De amarelo, nós temos o tópico frasal, onde ela vai fazer uma alusão histórica. Ela vai trazer à memória as polis gregas. As antigas polis gregas são um histórico exemplo de valorização dos idosos. Elas possuíam conselhos formados por anciãos, as gerúsias. Eram dotados de poder administrativo, legislativo e judiciário, autoridade oriunda da importância conferida à sabedoria empírica dos mais velhos. Então nós temos aí de cara essa alusão histórica. Dessa forma, ela vai lá e vai jogar com o quê? Com a gente hoje. Ela vai fazer esse paralelo temporal. Tal característica, contudo, não foi herdada pela civilização ocidental odierna, uma vez que, no Brasil, o indivíduo da terceira idade não é valorizado pela experiência de vida adquirida, sendo visto como objeto desgastado, indigno de proteção e de direitos básicos. Então ela faz esse paralelo com o passado e traz para hoje, para a sociedade, para nossa vivência, né?
E aí, de azulzinho, ela vai trazer algumas estratégias argumentativas que eu achei muito feliz da parte dela, porque ela vai trazer duas estratégias argumentativas. Uma, ela vai trazer a liquidez da sociedade, onde ela automaticamente traz a nossa memória Bauman, e ela vai trazer um personagem da mitologia grega. Então, ela traz duas, além da alusão histórica, ela ainda traz mais duas estratégias argumentativas nesse mesmo parágrafo. Tal objetificação é um claro sinal da líquida inconstância do homem contemporâneo, o qual, assim, como a pesada rocha empurrada por Cíviso, personagem da mitologia grega, atinge o topo da montanha somente para cair. A queda, nesse caso, representa a decadência social do indivíduo após a maturidade. Olha que bacana. Consegue falar tanto da liquidez como essa analogia com o personagem da mitologia, onde ele empurra essa por um castigo eterno que é sofrido por Zeus, ele precisa empurrar uma pedra até o topo, até o cume de uma montanha, e essa pedra vai rolar de volta para baixo, ele vai ter que novamente levar para cima. E ela consegue fazer com que essa ideia de que eu tô ficando velho, tô ficando decadente, essa queda, esse labor, esse sofrimento é a velhice. Então ela consegue fazer esse paralelo. Muito bom também. Aí de azul, de verde escuro, aí você já tem essa finalização. E ela consegue novamente trazer outra estratégia argumentativa, que é a exemplificação. Desse modo, sofrendo com um forte preconceito por parte das camadas mais jovens e desvalorizado como membro da sociedade, o idoso brasileiro é diariamente vítima de microagressões, a exemplo do desrespeito aos assentos preferenciais no transporte público e a violência física, tornando para esse segmento a vida um civico labor, desculpem. Então, ela faz toda essa comparação, ela ainda exemplifica e amarra, trazendo a mitologia, contextualizando a mitologia com um tema. Muito bem feito. O parágrafo tá muito grande? Tá, de fato, o parágrafo tá muito grande, muito denso. A gente poderia tentar diminuir e aí nós poderíamos tirar uma estratégia para não ficar muito pesada, usar em outro parágrafo. Mas no tudo, no geral, tá muito bem escrito também. No segundo desenvolvimento, ele já faz um parágrafo menor, tá? E esse segundo desenvolvimento, ela também vai trazer os mesmos elementos, muito bem amarrado. Nós temos aí de rosinha, nós temos os conectivos, olá, demais, ligando com um conectivo ou com um parágrafo anterior. Isso é importante, isso é necessário, não deixem de colocar. E dentro do parágrafo nós temos também outros conectivos fazendo essas ligações entre períodos. Aí, de amarelo, nós temos o tópico frasal, onde ela vai trazer uma estratégia argumentativa de um poema, né, de Cecília Meirelles. A modernista Cecília Meirelles, no poema Retrato, descreve com imensa sensibilidade a mudança psicológica e física do ser diante do tempo. Então, um poema muito lindo, diga-se de passagem, que casa, que completa muito bem essa ideia do envelhecer e como eu, pessoa, me sinto em toda essa transformação. O poema, por meio da linguagem emotiva, evidencia a humanidade do indivíduo idoso, a qual é atualmente desconsiderada. Ela vai contextualizar o poema ao tema. Isso é importantíssimo. Normalmente vocês fazem o quê? Vocês escrevem trazem a estratégia argumentativa e esquecem de contextualizar com o tema. Se não fizer isso, não é legal, não fica bacana. É preciso sim contextualizar com o tema, que é o que ela faz aí de verdinho. Isso ocorre principalmente porque não há esforços suficientes por parte do Estado para inserir o idoso na sociedade ativa, distanciando-o do convívio social e econômico. Então, ela dá continuidade a essa reflexão, agora falando de quê? Do Estado, da inércia do Estado. Lembra que ela trouxe isso lá na introdução? Então, ela tem que, se você comenta na introdução, você tem que trazer no corpo do texto. Então ela vai lá e vai dizer isso. E para amarrar, ela diz assim, além de violar o Estatuto do Idoso, esse isolamento pode levar ao desenvolvimento de doenças psicossomáticas,
pois o ser humano é social, piorando ainda mais a qualidade de vida desses segmentos. Então, ela consegue amarrar muito bem, falou do estatuto, falou que isso é, além de ser uma violação dos direitos, ele ainda pode sofrer problemas recorrentes a questões de saúde. Ótimo. Muito bem feito, os dois parágrafos de desenvolvimento, trouxe estratégias argumentativas, fez toda a contextualização e interpretação desses fatos. Ótimo. Vamos encerrar com a conclusão? A conclusão, ela inicia, né, fazendo como meio que um resumo do que foi discutido e ela traz a proposta de intervenção. Olhem aí de rosinha os conectivos, nunca esquecendo de usar, e sempre conectivos diferentes. O respeito ao idoso é, portanto, imprescindível para o crescimento tanto individual quanto coletivo. Beleza, isso aí é o tópico frasal, é onde ela faz um resumo de tudo que foi discutido. Vamos começar, então, a fazer o quê? A fazer a proposta de intervenção. Por isso, é mister. As famílias, aí você tem o agente, valorizarem mais os parentes mais velhos. Aí nós temos a ação, a valorização, a ação. Realizando ações de respeito. O que seria ações de respeito? O modo que essa valorização vai acontecer. Como diálogo e visitas constantes. O que seria diálogos e visitas constantes? É o detalhamento deste modo, a fim de ensinar aos mais jovens o valor da terceira idade. Então, nós temos o efeito de toda essa ação. Então, amarelo, nós temos o agente, verde, nós temos a ação, azul claro, o modo, azul escuro, o detalhamento do modo, e vermelho, o efeito. Essa primeira proposta de intervenção já está completa, ela já receberia aí os 200 pontos. Para amarrar, ela joga lá uma segunda proposta que não está 100% completa, mas como ela já fez a primeira, não tem problema. Outro sim, faça necessário o governo realizar ações de valorização do Estatuto do Idoso por meio de campanhas que demonstrem a importância desse cidadão. Então, assim tornar-se-á poder-se-á tornar a maturidade uma face deleitosa, cujo caráter engaio seja somente uma licença poética da terceira fase drummoniana. Então, para amarrar o último, para concluir a conclusão, ela ainda traz lá o que ela trouxe lá na introdução. Então, ela relembra o que ela trouxe na introdução. Gente, espero que vocês tenham entendido, visto na completude a redação e que vocês possam planejar as redações de vocês com base nessas estruturas assim, completas, cheias de estratégias, bem interpretada e bem desenvolvida, ok? Um beijo grande a todos vocês